Eu vim contar pra vocês que eu finalmente li Os Testamentos, essa sequência incrível do conto da Aya, da Margaret Atwood, e publicado aqui no Brasil pela editora Rocco. E esse livro, como vocês sabem, foi publicado praticamente 30 anos depois do primeiro, já que o conto da Aya é de 1985. É uma sequência que a gente considera um pouco tardia, mas não menos incrível. Olha, esse daqui é um livro cheio de revelações, assim, do começo ao fim. Então eu não vou dar muitos detalhes principalmente sobre as personagens, pra não dar spoiler, né? A gente não quer spoiler, eu não curto dar spoiler aqui nos vídeos. Tudo aqui se passa 15 anos depois dos acontecimentos em O Conto da Aya. Gilead ainda existe, mas a gente começa a perceber algumas rachaduras no sistema. Tudo aqui é narrado em primeira pessoa por 3 vozes diferentes, e uma dessas vozes é de uma tia. Então a gente acompanha essa tia que tá desde o golpe, desde a formação de Gilead, ela tá lá presente. Outra voz é a da Agnes, é uma menina que cresceu dentro de uma família de elite em Gilead, né? Filha de um comandante, de uma esposa, uma casa cheia de marcas. E a terceira voz é a Daisy, uma menina que vive no Canadá. Diferentemente do livro anterior, aqui a gente não vê a perspectiva das Ayas. Aliás, as Ayas aparecem bem pouco nesse livro, porque o foco é mesmo Gilead, né? O sistema em si e como essas 3 personagens se relacionam com esse sistema, como elas foram moldadas por esse sistema. A tia é a personagem que mais se destaca nesse livro, e eu diria que ela é a grande personagem, a grande protagonista de Os Testamentos. E aqui ela se dirige a um leitor imaginário, né? Alguém que ela pensa que possa vir a ler tudo aquilo que ela se dedica a escrever secretamente. E ela só consegue produzir esses escritos, né, ter uma certa privacidade para isso, porque ela é uma figura com bastante autoridade, né, tanto no Ardua Hall, que é o lugar onde as tias moram e trabalham, como também entre os comandantes, as autoridades. Ela fala tanto do presente como do passado, então a gente conhece um pouco de quem foi essa tia antes, de como foi, na verdade, aquele momento em que, de repente, as mulheres perderam os direitos e elas foram todas recolhidas dos seus locais de trabalho. Na verdade, a formação dessa tia, ela caminha muito lado a lado com a própria formação de Gilead. E lendo tudo isso aqui, a gente tem a noção de que, na verdade, as tias foram uma parte muito ativa da fundação de Gilead e elas têm muito mais poder do que a gente imaginava. Mas ainda assim, né, como todas as mulheres nesse sistema, as tias também tiveram que passar por muitas provações, especialmente as primeiras tias da época do golpe de Gilead. Uma coisa também muito interessante sobre essa personagem é que à medida que a gente vai conhecendo a história dela, a imagem que a gente tinha dela vai se desconstruindo, e eu achei essa uma das partes mais bárbaras desse livro. Já a Agnes também é uma personagem super bem construída, eu gostei muito dela, e a gente acompanha um pouco do crescimento dela, desde a infância, né, quando ela retoma ali o passado, até ela virar uma jovem adulta. Como eu falei pra vocês, ela vem de uma família privilegiada, uma família de elite, ela cresceu em Gilead, e o mais interessante é que a gente acompanha como foi a educação dela, né? Porque assim, o sistema com certeza, né, moldou toda a formação dela como pessoa, as crenças dela e principalmente os medos dela, mas conforme a Agnes vai crescendo, ela vai percebendo que alguma coisa não tá certa nesse lugar, nesse sistema, ela vai começando um pouco a duvidar de tudo aquilo que colocaram na cabeça dela como sendo verdadeiro. Já a Daisy, né, que eu falei que é a terceira voz desse livro, ela é uma adolescente de 16 anos, ela vive no Canadá e os pais dela têm uma espécie de brechó. Ela nunca viveu, na verdade, né, os horrores de Gilead, mas ela conhece porque ela vê televisão, ela vê as passeatas, manifestações nas ruas e também na escola ela aprende um pouco sobre Gilead. Aliás, ela também tem um certo contato com Gilead, digamos assim, porque elas recebem sempre na loja dos pais, no brechó, a visita das pérolas. As pérolas são meio que missionárias de Gilead, elas são tias em formação, na verdade, então elas viajam para o exterior para tentar converter as pessoas, enfim, trazê-las para Gilead, especialmente as mulheres em situação vulnerável. Mas as pérolas também funcionam para ficar de olho assim na coisa toda, para encontrar pessoas suspeitas de envolvimento com Mayday, para ver coisas estranhas que estão acontecendo e reportar tudo para Gilead. E a Daisy, né, que a princípio tinha uma vida relativamente bem tranquila, bom, essa vida que ela conhece vai para os ares, né, tudo vai virar de ponta cabeça. Eu vou ser muito honesta com vocês,
A Daisy foi uma personagem que até agora eu não consigo decidir se eu gostei dela ou não. No geral, assim, eu achei que faltou uma certa substância mesmo, sabe? Na personalidade dela, mas um pouco também na história. Eu achei que algumas coisas na trajetória da Daisy me pareceram um pouco atropeladas. E assim, eu achei essa personagem um pouco inconsistente às vezes, né? Tipo, por exemplo, tentando explicar aqui pra vocês sem spoilers, mas assim, a menina em determinado momento tá correndo perigo de vida e ela sabe o que ela tem que fazer, assim, sabe? Tipo, não chamar atenção pra si mesma, ser discreta, enfim. Mas ela simplesmente do nada, assim, completamente do nada, ela fala o que não deve, faz o que não deve, sabe? Como se ela não tivesse noção do perigo que ela tá correndo. E tinha umas horas que eu olhava e falava assim, mano, é sério isso? Tipo, eu achava que ela realmente tava fazendo de propósito, sei lá, sabe? Nessas horas que eu achei que a personagem não convenceu muito, sabe? De talvez querer ser, quem sabe, uma adolescente meio rebelde, mas sei lá, eu não achei que rolou muito não. E sem falar que teve uma hora aqui no livro que ela resolve ter um crush, assim, do nada também. E eu achei essa parte, assim, bem desnecessária, pra ser muito honesta, assim, eu achei muito aleatório. Mas, né, tirando esses aspectos que eu não gostei na Daisy, de uma forma geral, essa sequência é incrível de verdade, sabe? Eu achei que é uma sequência digna do conto da Aya. E com certeza, né, como vocês devem imaginar, quem não leu ainda, a vida dessas três personagens vão se cruzar. E uma coisa muito legal é que elas vão ser realmente agentes de uma mudança muito importante, sabe? De um acontecimento, assim, catastrófico. Ao longo do livro, elas vão meio que acordando, sabe? De uma espécie de ignorância e vão enxergando as coisas à frente delas, sabe? Sobre Gilead, sobre tudo que tem acontecido. E ao mesmo tempo elas vão encontrando uma força interior e como usar essa força. Um ponto que eu achei muito sensacional nesse livro é que ele complementa a série de um jeito espetacular, até mais do que o primeiro. Para quem viu a série antes de ler o livro, como é o meu caso, a perspectiva da gente muda muito em relação a algumas coisas, mas principalmente a alguns personagens. Assim, deixando bem claro, esse livro, assim como o primeiro, não depende da série nem vice-versa, então, né, pode ler sem ter assistido e tal, tranquilo, mas eu recomendaria fortemente. Até porque, assim, igual o conto da Aya, mas eu acho que aqui ainda é mais forte, o significado desse livro muda completamente se você tiver visto a série. Mas o mais legal é que esse livro é tanto uma continuação do conto da Aya, o livro, como também da série. Ele funciona muito bem para as duas coisas. Eu li algumas notícias na internet que disseram que a série vai sim continuar. Fiquei muito feliz porque eu já tava batendo um desespero e que muito provavelmente os testamentos ele vai em algum momento entrar na continuação da série. Ou seja, a gente vai ter uma espécie de adaptação desse livro. Vocês notaram, né, que eu falei bem pouco, assim, sobre as personagens, né, os detalhes em relação a elas. Eu fiquei lá falando mais por alto mesmo. Isso porque qualquer coisa que eu dissesse a mais seria uma espécie de spoiler, sabe? Porque aqui a gente tem, como eu falei, revelações desde o começo até o fim. Eu fui ler esse livro assim sem ver muitas resenhas, sem ler muita coisa sobre, sabe? Só o básico. Então eu fui descobrindo tudo à medida que eu lia. E eu acho que isso foi muito legal. E eu recomendaria para você que está assistindo, se você não leu ainda esse livro, se você ainda não teve muito contato com muitas resenhas, muitas informações, acho que quanto menos coisas você souber, melhor. Falando um pouquinho sobre a narrativa, que ela segue tão gostosa quanto a narrativa do conto da Aya, que eu gostei muito. Só que aqui eu tenho a impressão que o livro é mais dinâmico, sabe? As coisas acontecem um pouco mais rápido. Eu acho que é porque tem 3 vozes diferentes, né? Então 3 personagens, 3 lugares diferentes, né? Os entornos dessas personagens e as coisas que acontecem com cada uma delas. Eu acho que isso dá mais movimento pro livro. Gente, esse é um livro praticamente perfeito. Eu só não dei 5 estrelinhas no Scooby, mas eu dei 4, né? Porque, como eu falei, né, aqueles detalhezinhos da Daisy me incomodaram um pouco, mas nada assim que tenha influenciado a minha percepção geral no livro. Como eu falei, é um livro incrível, é um livro provocador. E eu acho que é a leitura obrigatória, assim como o Conto da Aya. Os dois, né, o Conto da Aya e os Testamentos, são livros que conversam muito com os nossos dias de hoje, com o mundo de uma maneira geral, esse mundo que a gente está vivendo. É surpreendente isso daqui, vale muito a leitura, recomendo para vocês. Se você ainda não tem o livro, tá querendo ler, tá querendo, sei lá, ver mais sobre, enfim, eu sempre deixo na descrição o link de onde comprar.
vocês gostaram da resenha, não se esqueçam do like e de se inscrever aqui no canal e voltar toda semana para novos vídeos. Um beijão e a gente se vê!